Salve, salve galera, estamos aqui para o canal Tiozão do Churrasco com o grande Avelar Love. Mil coisas aqui dentro. João Penck, 2015 amestrados, que me deu o prazer de vir aqui em casa gravar. É nóis. O prazer eu não dei ainda não, vou dar agora. Ele vai gravar comigo o tema de abertura do canal. Ah, tiozão. Tiozão do Churrasco. Prazerzão, Avelar. É nóis. Tamo junto aqui. Eu queria começar te perguntando sobre a banda, né? Evidentemente que eu sou fã. E que começou ainda nos anos 70, né, cara? Começou, a gente é amigo de infância mesmo. O Abreu eu conheço desde os 6 anos de idade. Ele tinha 6, eu tinha 8, eu era bem mais velho. Ele era ainda assim, bem menino. E o Galo, Leandro, Cláudio Killer, Hully Gully, a galera dos Gênesis do João Penck, eu fui conhecer, acho que em 1972. Mas a banda não tinha ainda o nome de João Penca. João Penca, com o nome João Penca, eu fico bem registrado na minha memória, porque na data de aniversário da minha irmã mais nova, de 15 anos, a gente escreveu no muro lá do posto, um pouco depois do posto Nova Ipanema, João Penca, ficou anos lá, a gente pichou no muro. Que ano foi isso? Isso foi em 1976, ou seja, em 75, mais ou menos, já era João Penca. Antes teve nomes como Zul, Jacomingos Five, teve outros nomes, anos 60, teve vários nomes que, dependendo do momento, a gente usava. Entendi. E me fala dessa coisa vocês eram muito influenciados pelo rockabilly, né, por Elvis, pelos Beach Boys, pelo som de décadas passadas, né? Isso. E o que não era uma coisa muito comum na época, talvez. A gente escutava os discos dos nossos pais, a gente teve sorte, que tanto o pai do Bob Galo, do Cláudio, quanto o meu pai, gostavam muito de música. E traziam muitos discos importados desde sempre. E eles tinham uma discoteca grande nos anos 50 e 60. Isso no meio pro final dos anos 70. E a gente escutava muitos discos dos pais. E aí começamos a gostar e aí começamos a comprar mais discos daquela época e foi a nossa grande influência. Entendi. E a banda, no começo, assim, falando do gênese da banda, né? No começo mesmo, vocês tocavam esse som que não era comum, quem estava ali influenciado pelo rock devia estar mais... tocava mais no estilo da Rita Lee, enfim, para falar dos artistas nacionais, do Raul Seixas e tal. Como é que tanta gente ali, que a banda era grande, né? Como é que tanta gente começou a tocar naquele estilo, se vocês mesmos se influenciavam entre si? Como é que se deu isso? A parte até falando mais dos instrumentistas, né? Do piano e baixo, não sei se você já usava o baixo já, o Galo era o baixista, o pianista era o Cláudio, que faleceu, dois guitarristas, o Leandro, que foi o compositor fundamental no início da carreira, e o Guilherme Hully Gully. O baterista sempre foi uma função instável assim, no João Penck no início, porque era uma posição que não aparecia muito. Eu fui tocar sax, eu não falei, eu fui aprender sax, acho que eu comecei a aprender sax com 13 ou 14 anos. O primeiro instrumento que eu comprei foi um trompete. Mas a primeira aula que eu fiz umas aulas de teoria musical e fui conhecer o professor lá no Vila Lobos. E o professor tinha um calo aqui na boca. Eu falei, mãe, quero aprender isso. Vai ficar bicudo. Aí, inclusive, o Abreu gostou. O Abreu estava entrando ali, o Abreu entrou um pouco mais tarde no grupo, porque, como eu contei, ele foi meu colega de infância, mas ele se mudou, desapareceu do convívio da gente e reapareceu mais tarde. João Penca, a gente estava formado com o nome João Penca. E ele tinha uma sala de ensaio maravilhosa. A gente brinca com ele que ele acabou entrando pro João Penca porque ele tinha um lugar para ensaiar, com piano e tudo mais. E ele aí pegou meu trompete que eu tinha guardado, um trompete bem vagabundo nacional, e começou a aprender trompete. Fui dar aula com o Márcio Montarroio. Ele levou a sério, assim. Eu fui quase autodidata no sax. Chegamos a tocar até na época do disco do Dudu Sec. Inclusive você aparece tocando sax, se não me engano eu tinha esse disco, cantando no banheiro. É isso que eu queria te perguntar, cara. Decorreu um tempo enorme até vocês aparecerem no cenário, né? Não sei se foi com o do Sec primeiro. O primeiro no cenário musical brasileiro foi com o 82. 82 que a gente gravou, em 81 que a gente se conheceu. Em 81 a gente se conheceu e começou a gravar o disco, em 82 lançou o Cantando no Banheiro, Barras no Baile, Rock da Cachorra, entre outros sucessos do disco. Isso. E a primeira aparição assim na TV foi no MPB Shell 82. Foi o que ele cantava Paranormal? Valdirene Paranormal. Valdirene, ele tinha feito sucesso um ano antes com Nostradamus. E já era
aliás, o Dussek foi um professor pra gente, porque nós éramos todos moleques, aprendendo a fazer show ainda. E o Dussek já era um showman, né? A gente não tinha roteiro de show, textos pré-produzidos, enfim, não tinha nada raciocinado. A gente entrava no show para... Mas ele se identificou. Deixa eu contar como é que a gente se conheceu. Ele foi assistir um show no Morro da Urca. Isso em 81. E o Léo, é bom dizer que o Léo era do grupo. Depois eu falo um pouco do Léo, porque o Léo é importantíssimo na carreira do João Penca. Aí ele viu o show e se identificou com a performance, a coisa do humor, da irreverência, das brincadeiras, né? Tava bebaço, foi no camarim depois falar com a gente, amarradaço, assim. E o Léo, muito esperto, o Léo inteligentíssimo, safo, já pegou o contato dele, telefone, pra gente armar alguma coisa. E desse contato acabou saindo a participação no disco. E vem cá, foram vocês que influenciaram ele nesse som que é... Com certeza, rock. Dessa guinada, isso que aconteceu, isso que eu estava contando, acabei não contando. Ele escreveu, antes de conhecer a gente, antes de armar o disco, a gente escreveu no próximo festival uma valsa de autoria dele, que é Valdirene Paranormal. Uma valsinha, bonitinha e tal, mas... E quando chegou a hora da apresentação do disco, do programa, do MPB Show ao vivo, que era ao vivo para todo o Brasil, a gente estava lançando, tinha acabado de gravar e ia lançar o Cantando no Banheiro, o LP Cantando no Banheiro. E aí a gente começou, não tem nada a ver, a gente ensaiar uma valsinha para fazer uma participação no MPB, vamos armar uma parada. A gente aproveitou que era uma sexta-feira, 13 de agosto, e aí o Dussek fez um texto, o Dussek Genial fez um texto falando que não podia tocar no assunto de paranormalidade, uma sexta-feira 13, por isso nós íamos ficar barrados no baile. Mas vem cá, vocês ensaiaram a Valdirene e apresentaram ao vivo depois? Ensaiamos a Valdirene para enganar a sem produção. Nunca ter tocado nada, e o diretor, que era o Avancini, não, Avancini não, era o Vanucci. Mentira, o Vanucci. Vanucci, grande diretor da Globo, um dos responsáveis pela Vênus apaixonada que se tornou, era um cara de visão. Virou depois do ensaio, virou pro Dussek e falou pro Dussek, leva essa banda pra ensaiar, tá muito ruim. Os caras estão muito ruins. Você estava dando um migué, né? Ele tava migué, ninguém não sabia nem harmonia, ninguém tava na hora ali fazendo. No mesmo dia da apresentação? Não, foi uns dias antes. Alguns dias antes a gente foi lá passar o som. Isso já era pra enganar a produção, vocês já sabiam que... Já tá tudo armado, já tinha coreografia, texto, tudo, arranjo, tá tudo pronto. E aí na hora nós tocamos barrado no baile. E foram desclassificados. Mas o Vanucci foi muito legal. Pô, por que não me avisou? Vocês podiam fazer isso, mas me avisava. Eu não quero desclassificar vocês, vou ter que desclassificar. E aí fomos desclassificados, mas enfim, ficou lançado o disco. Legal, genial. E vem cá, vamos falar do Léo, né? O Léo já é goiano, né? Léo de Goiás, exatamente. E vem cá, em que momento ele vem para o Rio e conhece vocês e entra para a banda? Ou é desde o começo? Não. Ali no finalzinho dos anos 70, 78, 79, não sei, a gente participava de festivais, a gente já estava na universidade, estávamos cursando na universidade, todo mundo, e a gente participava de festivais de música das universidades. E a gente ia sempre muito bem, porque a gente era muito diferente. Vou abrir um parênteses aqui, tem um festival da UFRJ que a gente não conhecia ainda, do Léo, foi um pouco depois. Nós escrevemos 3 músicas, mas uma delas era a versão, que a gente até gravou depois, que era o Monstro Macho. Nós escrevemos o Monstro Macho e fomos classificando, e fomos para a final. E íamos ganhar a final. E a final antes era um júri popular e na final era um júri de pessoas conhecidas. E um dos jurados era o Eladio Sandoval. Não sei se vocês Grande Eladio. E o Eladio Sandoval virou para os outros, ele, com a cara conhecida, tinha cultura musical, falou: isso aí não é uma música original, isso é uma versão da música gravada pelos Beach Boys, entre outros. The Monster Mash, não posso, ele deu 0, mas mesmo com 0 dele nós tínhamos 4º lugar. Mesmo com 0. Mas aí, enfim, a gente participava muito de festivais universitários e na PUC, nós participamos uma vez, e nesse festival da PUC apareceu o Léo. O Léo foi assistir. Lembra o ano, não? Não lembro o ano. Anos 70 ainda, final de anos 70, 78, 79, por ali. E aí ele se amarrou e foi, fez um contato primeiro com o Leandro, e chegou para mostrar as músicas. Ele, depois da apresentação da gente no festival, ele mostrou Rock da Cachorra, mostrou Babacão, Universitário. Já existia nessa época. Já tinha bem depois, né? Rock da Cachorra, Babacão já tinha nessa época. Universitário, né? E aí a gente, se identificou, o cara tem tudo a ver com a gente e acabou entrando pra banda. Entendi. Mais um vocal, éramos 4 vocais nessa época. Entendi. Era eu, o Galo, o Abreu e o Léo. E vem cá, eu fiz o canal para falar de mim, né? Então, cara, o primeiro contato que eu tive com vocês
foi quando eu comecei, eu entrei, quer dizer, a minha mãe já ouvia a rádio AM, né? E eu já tinha uma memória musical nessa época, por volta de 82. E aí veio a FM e tal. Meu pai comprou um 3 em 1 Telefunken, né? E aí a gente começou a comprar discos. Apesar que já tinha os discos lá em casa que a gente começou a revisitar, né? E eu me lembro de dois, que era o Help dos Beatles e o Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Bom, isso eu criança. Dois descassos. E eu criança. Os Marcos. Quer dizer, o rock já estava ali plantado. Aí quando veio a Blitz, em 82, aí eu pirei. Aí isso que eu quero fazer. Isso. E aí eu comecei a ouvir tudo, né, cara? Eu ouvia a rádio o dia inteiro. E aí eu descobri a Rádio Fluminense. E aí eu ouvi vocês, que é uma demo, né? Que tinha o Psicodelismo em Ipanema, que eu me lembro até hoje, eu estava até comentando antes, né? Acordei um certo dia de um sono profundo, eu estava em Ipanema. Eu nunca mais ouvi essa música, eu tenho a lembrança dela até hoje, das poucas vezes que eu ouvi. E se não me engano, você vai me corrigir agora, o Edmundo, que é o Edmundo, aliás, tem a participação de pouca gente sabe, do Lulu Santos imitando Chacrinha. É mesmo? É. Que é o In The Mood, né? In The Mood, versão de In The Mood, é uma versão que foi gravada pelos que acompanhavam a Carmen Miranda, esqueci o nome. Bando da Lua? Bando da Lua. Do Bando da Lua, exatamente, Bando da Lua, que eu fiz 2 musicais sobre a Carmen Miranda, enfim. Mas é muito legal, a Fluminense foi fundamental para o momento do rock, porque a gente levava a fita cassete, cara. O Psicodelismo de Ipanema nós levamos uma cassete. Você lembra da gravação dessa fita? Me fala dessa fita um pouco, que você lembra. Nós gravamos num estúdio que ficava ali em Copacabana, esqueci o nome, que era de 8 canais. Era só essas duas músicas mesmo? Mais coisa. No início, mais Psicodelismo de Ipanema. Que foi que tocou na Flu, né? No Fluminense. Isso foi mais ou menos um pouco antes do... 81 deve ter sido. Por aí, né? E vem cá, aí veio... O primeiro disco de vocês é de... 83. 83, que tem Como o Macaco Gosta de Banana? Não, Como o Macaco Gosta de Banana já é mais pra frente. O primeiro disco é uma história trágica, né? Porque a gente... Chegou uma gravadora no Brasil nova, Ariola. Não era a BMG Ariola, era só Ariola. E ela chegou cheia de dinheiro. Contratou Chico Buarque, Gal Costa, um monte de figurão, inclusive o Ney Matogrosso. E contratou a gente por quê? Porque o nosso padrinho musical, a quem a gente deve o início da nossa carreira em disco, principalmente, o Ronaldo Bastos, que é um grande compositor do Clube da Esquina, que, cara, ele foi um show nosso. Aliás, é alguma coisa para se contar, nunca desista. Quando você achar que o show está vazio, o Ronaldo Bastos foi assistir um show nosso no Circo Esperança, antes do movimento rock acontecer. O rock ainda era underground. O Circo Esperança ficava ali perto da PUC, do Planetário, na Gávea. Cara, tinha 9 pessoas na plateia. 8 e o Ronaldo? 8 e o Ronaldo Bastos. E o Ronaldo se amarrou. E aí nós fomos gravar o disco. Enfim, aí gravamos esse primeiro disco, que chamava-se Os Maiores Sucessos, não sei se você me quis mencionar o nome do disco. Que não era uma coletânea. Que não era uma coletânea, óbvio, era o primeiro disco. Mas nós gravamos Thelma Não Sou Gay. E achamos, a gente naquela inocência, que a gente cantando não ia ser tão interessante. De fato, tinha que convidar alguém. E o Ney Matogrosso frequentava o underground do rock. Assim como o Caetano, sempre muito antenado, os caras, artistas profundos mesmo. E ele apareceu num camarim depois de um show desses underground e a gente chamou ele para cantar. E ele foi amarradão e cantou pra caralho. Depois de uma interpretação e a gente falou, ninguém vai cantar em cima, deixa só a voz dele. O que aconteceu? A gravadora sacou, a música estourou na rádio antes de lançar o disco dele e o nosso. E o diretor musical da gravadora, que eu não vou falar o nome, resolveu colocar no disco dele também. E aí vendeu antecipado o disco dele platina e o nosso não vendeu porra nenhuma. Mas não foi de todo ruim, né? Não, porque e na rádio ninguém falava João Penca, porque João Penca não era conhecido. Tocava nem Mato Grosso, Thelma Não Sou Gay, não falava João Penca. Poucas pessoas sabem que era João Penca. E aí nós marcamos uma reunião com o diretor musical para conversar, o que está acontecendo? Não está certo isso. E o Ronaldo, inclusive, junto. O Ronaldo meio chateado, o Ronaldo saiu da gravadora. O Ronaldo Baixo depois saiu da gravadora. Mas o que aconteceu? O cara não chegou, não atendeu a gente, saiu com uma porta de lateral. E aí nós entramos na sala dele, a gente tinha um carimbo, aqueles carimbos grandes que você manda fazer. Tinha o João Penca, que nós carimbamos a sala dele toda, a parede inteira dele, nunca mais vai esquecer. Sensacional. E com essa história você tocou num ponto, que é assim,
A música não tem nada de homofóbico na música, mas é um tema que... tanto que o próprio Ney gravou. É uma brincadeira, né? Isso. Mas hoje em dia, muitos assuntos viraram assuntos tabu. Inclusive no rock, que sempre foi libertário, e as pessoas querem te acuar, dizendo sobre o que você pode ou não falar. Eu queria que você fizesse rapidamente um contraponto entre aquela geração que estava ali vivendo o final da ditadura, né? Da época do militarismo. Era o final, exatamente. E todo mundo... Em 82, 83 ainda havia censura. A gente tinha, antes de gravar, tinha que mandar para a censura aprovar. O Coriolano de lá. Mas para você ver, esse politicamente correto nada mais é do que uma censura. Não oficial, né? Não oficial, extraoficial, velada. Porque na época, muito embora a gente estivesse saindo de uma repressão de décadas, não havia isso aí. Você podia brincar com o assunto que fosse, desde que fosse bom humor, que as pessoas... Ninguém é burro para não entender que é bom humor, né? Lógico. E aí você acha, então, você seria taxativo em dizer que havia mais liberdade naquela época, no final da censura, para você falar sobre o que você quisesse? Eu tenho certeza que havia mais liberdade. E vou além. Por conta da gente estar saindo de uma repressão, as pessoas se arvoravam mais. Hoje em dia os artistas têm um pouco de medo de tocar em certos assuntos porque vão ser patrulhados. Então, alguns assuntos são delicados para se falar porque é uma patrulha velada de um politicamente correto que só faz limitar um pouco a arte. Entendi. E tem também um outro, que na verdade é mais ou menos o mesmo assunto, que é o seguinte: a gente estava saindo, a gente era bem jovem, né, cara? A gente estava saindo de um período militar e todo mundo tinha aquela ânsia de liberdade. Eu imagino que todo mundo fosse contra o governo, né? Você também queria eleições diretas e tudo mais, todos, né? 100% era a favor da abertura, que chamou-se, né? E não necessariamente era uma luta entre a direita e a esquerda, era uma busca de liberdade. Exato. Hoje em dia, essa busca da liberdade, ela virou uma coisa meio... Né, o assunto meio que se perdeu nessa briga, né, entre as pessoas que são de esquerda e que são de direita, essa polarização. Você, assim, como é que você descreveria a diferença? Porque os artistas todos, eles estavam de repente no mesmo barco, né, de ser contra essa falta de liberdade. Tanto que houve um comício jovem nessa época, pouco antes do Tancredo se candidatar, ou já estava candidato, estava concorrendo. Houve um comício jovem em Recife que encheu 2 aviões de artistas, jornalistas, cantores, atores. Foram 2 aviões fretados, nós enchemos o palco para falar, todo mundo a favor. Essa coisa de esquerda e direita, nesse momento, está mais criada para dividir a gente e dividir para conquistar, né? O problema não é você ser de esquerda ou ser de direita, o problema é você ser de extremo. Você é extremo de um lado ou extremo do outro, aí que sim estão os equívocos. Mas você ter uma opinião um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, não faz mal a ninguém. Aliás, é a discussão que leva à maturidade de uma democracia. Lógico. Se você tiver, como dizia Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. Então, se todo mundo pensar igual, vai todo mundo ficar burro. Então, é bom que haja discussões e opiniões divergentes, porque a gente cresce com isso. Acima de tudo, o direito ao contraditório é o debate, em vez de você querer calar. Exatamente, o contraditório amadurece. Quando eu fiz mestrado um tempo atrás, as pessoas não sabem, eu sou engenheiro também. E meu lado acadêmico eu ainda levo adiante. E eu tinha um colega muito amigo meu, muito amigo irmão, em que às vezes a gente tinha pensamentos diferentes e a gente discutia, as pessoas achavam que a gente ia sair na porrada. Mas era muito bom, porque quando você discute o seu argumento, ou você fortalece o seu ponto de vista, ou você tem a chance de pensar melhor, diferente. Então, se você ficar velando a discussão, tentando calar o seu antagonista, é burrice. Fica a dica. Avelar, para encerrar... Eu fiz um agradecimento também, na minha dissertação final, eu fiz um agradecimento ao Rafael, porque ele me fez ou ter mais consciência, mais confiança no que eu pensava, ou pensar diferente, porque ele me ameaçava. Isso é muito bom, a gente amadurece. Infelizmente eu não vou poder discordar de você pra gente brigar, porque eu penso igual. É isso aí. Para encerrar, Avelar, eu queria mesmo ficar nessa parte que é pré o sucesso, né? Que poucas pessoas eu acho que abordam
essa história. Então eu queria só saber de você, que acho que o grande estouro do João Penca foi com o Popstar, né? Foi o primeiro, foi mais regional, mas foi o primeiro. Então, eu também tenho uma memória dessa época que, se não me engano, do mesmo período ali, do Como o Macaco Gosta de Banana. Acho que eu cheguei a ver vocês no Chacrinha. Foi em 84. Em 84 nós fizemos a RCA, estava começando a investir, o rock já tinha estourado em 83, 82, ali com a Blitz. Em 84 a RCA chamou alguns grupos para fazer o que eles chamavam, uma espécie de teste de sucesso. Grava-se um disco que a gente chama de sebo. Pau de sebo. Pau de sebo. Que nesse pau de sebo, chama-se Rock Brasil, tem João Penca, Erva Doce, Lobão, Absinto, entre outros. Cinema 2, esse disco não? Cinema 2. E o Cadu Menezes era o baterista do Cinema 2. E aliás, esse disco foi muito bem sucedido, que era um pau de sebo, mas vários fizeram sucesso. E nesse pau de sebo a gente gravou com Macaco e Popstar. Entendi. E vem cá, só para encerrar, em que momento a banda, que era enorme, virou só um trio e os instrumentistas todos saíram da linha de frente da banda? Foi o seguinte, ali em 82, quando a gente gravou com o Sec, ainda era a banda toda, inclusive com o Léo. Sim, eu tinha CLP. Mas naquele momento ali, pouco depois que a gente gravou, e nós fizemos uns 2, 3 meses no máximo de show com o Sec, os colégios começaram a se formar, maioria, eu também inclusive, e começaram a ter que seguir suas carreiras. E a grande maioria saiu. Ficou. E nesse momento também o Léo saiu. É bom contar como é que o Léo saiu. O Léo saiu porque nós éramos 11 nesse momento. Era um time? Era um time de futebol. E aí a CBS, na época que virou Sony, convidou a gente para gravar um disco. Mas ela não queria aquelas coisas de gravadora, ela não queria o grupo inteiro. Ela queria eu, o Léo, o Abreu e o Cláudio Killer, que acabou falecendo, que era o tecladista. E os outros todos iam animar. E nós éramos amigos de infância, como eu falei. E a gente falou, a gente não vai largar os amigos. Legal, mas pro Léo pode ser uma oportunidade. A gente conversou com ele, pode ser uma oportunidade para você, de você seguir sua carreira solo, porque o Léo não era como a gente, filho de classe média, cursando universidade, se formando em engenharia. Ele veio de Goiás com a mão na frente. Veio de Goiás com a mão na frente e outra atrás, para se dar bem em música. E por sorte, a gravadora aceitou, e ele seguiu carreira solo desde então. Foi um acaso do destino, não foi nenhuma briga, tanto que a gente participa do disco dele, ele sempre participa do nosso disco. A parceria continuou. E esse disco dele é o que tem Eu Sei, é o primeiro, né? O primeiro é o Foda-se. É um disco. Não a Sessão da Tarde seria o segundo, não? É o segundo. O primeiro foi meio esquisito, porque eles trouxeram um produtor espanhol para fazer. Então o disco ficou meio assim, internacional, não era muito rock and roll. Não foi o que ele queria fazer, mas enfim. Depois ele fez o Sessão da Tarde, que foi, para mim, o melhor disco dele. E aí, na sequência, nós ficamos sem o Léo, mas ainda todos os amigos, e eles foram se formando, como eu estava falando. E ficamos 4. Eu, Abreu, Galo, Leandro, e tinha o baterista que não era o Mimile Batistac, que nunca foi aquela coisa que eu falei, o baterista, já falei antes, né? O baterista nunca foi uma função muito firme no João Penca. Entendi. O Mimi acabou saindo. E ficamos nós 4. E aí nós gravamos aquelas 2 canções que eu te falei, do Popstar e Com o Macaco. Nesse momento o Leandro Verdeal ainda era da banda. Ainda era da banda, guitarrista mascarado nesse momento. Foi quem compôs o Popstar, Lágrimas e o Romance Automático. E a versão do Com o Macaco. Também. É uma versão? É uma versão. Estou sabendo disso ao vivo. É uma versão em português, de uma música de Portugal. É mesmo? José Cid, era um cantor assim, tipo Roberto Carlos de lá. E aí o que aconteceu? Nós gravamos e fomos trabalhar com o Macaco as Bananas. A gravadora achou que era melhor. Aí fizemos com o Macaco e a música não aconteceu. E o Leandro também era outro que não tinha feito universidade. E ele virou pra gente, o João Penca nunca vai acontecer porque vocês têm que largar o emprego de vocês. E saiu. Saiu. Minutos antes do sucesso. Não, 2 dias, sem sacanagem, 2 dias depois o Popstar estourou. E nós seguimos. Depois chamamos ele participar, ele continuou sendo, assim, depois de alguns meses, algum ano,
ele voltou para a banda como guitarrista, arranjador, compositor e tal. Porque a gente é amigo de infância, as coisas não se rompem assim, né? Claro. A gente pode brigar, sair na porrada que no dia seguinte tá amigo de novo. Mas ele nunca mais entrou, assim, a gente passou a gerir, eu, Abreu e Galo passamos a ser o João Penca, porque a gente geria a banda, a gente decidia quem que ia fazer, quem que ia gravar, quem que não ia, mas o Leandro sempre fez parte da banda, assim como nós tivemos a sorte de ter grandes músicos também, né? O João Penca teve essa sorte de ser imã de grandes músicos que hoje são parte da banda. Ricardinho, Doutor Ferreira. Grande Cabelo. Abraço pro Cabelo. Cabelinho. Doutor Ferreira também, que sempre foi um compositor de mãos, fez vários sucessos pra gente. Bacana. Enfim, teve uma trupe, até os Holds nessa época eram compositores. Que bacana. O Berna Cepas, você conhece o Berna Cepas? É um grande compositor, faz música para trilha de filmes. Que legal, rapaz. E o Ivan Santos, que também é um grande compositor, ele morava junto... Eu esqueci o nome. Enfim, mas o Ivan Santos foi morar na Europa, tá? É músico lá na Alemanha. Era uma democracia. Exatamente, era uma trupe assim, quase hippie. Nós éramos rock and roll, mas a convivência era quase hippie. Muito legal isso, bacana demais. Avelar, vou aqui encerrar a entrevista para não ficar muito grande, te agradecendo demais, principalmente você ter vindo aqui na minha casa, cara, para gravar o tema. Eu e Elvis. Mas o Elvis também. E assim, o João Penca tem uma história tão grandiosa no rock brasileiro que a gente nem pôde, a gente tem muita história para contar. Conseguiu abordar até uma certa parte, e futuramente a gente vai fazer conta mais história, mais parte detalhes. 2. Tem muita história boa. Obrigado, Avelar. nóis. Tamo junto. A gente já se conhece há um grande tempo. 40 anos. Pelas festas blocks aí da vida. Depois a gente vai abordar esse assunto. Tem muita história para contar. Valeu, pessoal. Até a próxima.